Glória a Deus, Shalom, bom dia. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Pode orar, Vamos. gente. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, Glória a diante Deus. de Ti, diante do Teu altar de graça, de poder, de misericórdia, Senhor, nós estamos, Pai. Sabemos que somos filhos amados do Deus vivo, Senhor, e nesse amor nós queremos mergulhar profundamente, Pai querido, para podermos executar aquilo que é o propósito eterno do Teu coração. Pai, abre os rolos hoje, Senhor, os rolos do Teu propósito sobre nós, ó Pai, que sejamos atentos ao Rei da Glória e venhamos a desfrutar daquilo que é Teu. Muito obrigada, meu Rei. Em nome de Jesus, guarda-nos e livra-nos do mal. Prepara esses ambientes, ó Rei da Glória, a tua proteção, Pai querido, é por nós. Em nome de Jesus, e sobre tudo aquilo que é nosso, Pai, filhos, nora, Senhor, e tudo aquilo que nos concerne, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Pode ir. Shalom, irmão. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Então, amados, hoje nós estamos na quinta manifestação maligna, não é? Dentro daquilo que são os 12 desdobramentos do Amã, não é? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Aspatat. É uma reunião que foi feita contra a gente, forças que se reuniram para falar mal de nós, para decretar contra a nossa vida. Então, nós precisamos sair, às vezes, daquela impressão, shalom, shalom, irmãs, glória a Deus, sair daquela impressão muito ingênua que a gente tem a respeito de que, eu vou ali pregar, eu vou ali fazer tal coisa, e achar que não haverá oposição. Nós precisamos sair dessa ingenuidade espiritual, porque isso tem feito mal à igreja. Se nós vamos a um território levar qualquer coisa que seja uma cura, uma palavra, algo maior, às vezes um evento, um seminário, ou aquele que vamos fazer em novembro, o Encontro dos Filhos, nós acharmos que o adversário não vai se opor. Isso é uma mentira, mas o adversário ele vai se opor, porque ele está sendo confrontado no território dele. Aquilo que são, onde nós vamos entrar com a palavra, ele vai trazer a sua oposição, porque ali está regendo as trevas. Então, vai haver um ajuntamento, haverá uma oposição. Nós estamos numa batalha. E essa ingenuidade de que o adversário não vai fazer nada contra nós, ela precisa sair do nosso meio. Nós precisamos entender que estamos numa guerra, e essa guerra, ela é real, ela não é brincadeira. O adversário não vai atirar bombinhas de festim em nós, dar tiro de festim, para fazer de conta que nós estamos numa guerrinha aí. Não, nós estamos numa guerra. Ela é sangrenta, ela é violenta, ela é cruel, e o adversário vai usar qualquer coisa que ele tenha nas mãos para poder, sim, nos machucar, nos ferir e nos paralisar. Então, shalom, shalom, irmã Raquel. Então, algo que nós colocamos aqui, olha, reunião que foi feita. Uma reunião que é feita, de alguma maneira, dentro de um território infernal. Veja que nós colocamos aqui o Salmo 74, onde fala que os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Sabe onde o adversário estava fazendo essa reunião aqui? Dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo de Deus vivo. Nós precisamos entender que, às vezes, dentro daquilo que é propriedade de Deus, que é uma casa de Deus, uma igreja, você e eu, o adversário está tramando algo contra nós. E nós precisamos entender que é para nós guerrearmos. Não é para nós entrarmos, por exemplo, a minha igreja está passando por esse problema, está tendo um ataque de Jezabel, ou seja, de que quinto dos infernos o adversário se levante contra nós. Nós precisamos entender, amados, que isso é normal, mas não precisamos aceitar como normal. Isso é verdadeiro porque onde está o homem, aí está a perfeição. Então, logicamente, na imperfeição, na pecaminosidade, na iniquidade, na transgressão, o adversário vai procurar se assenhorar para criar a sua estrutura demoníaca dentro das igrejas, dentro de nós. Agora, nossa parte não é achar, então é normal, então tá bom. Não, é normal, mas não é para estar no nosso meio. Então, precisamos ter essa ideia que o adversário, sim, ele tem planos contra nós. A palavra de Deus está recheada disso, do adversário fazer planos contra nós. E ele, a palavra de Deus fala que ele vem urdindo as teias, ou seja, ele vem tecendo ciladas contra nós, armadilhas contra nós. Então, o que nós vamos decretar hoje? Nós vamos decretar que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O que é um laço do passarinheiro do Salmo 91? É algo que foi preparado, é algo que foi, como que eu posso dizer? Milimetricamente calculado.
Então, ele não vai armar um laço de passarinheiro para que o passarinho olhe e fale, ali tem uma armadilha para mim. Ou se preparar a ratoeira, o ratinho fala, ali tem uma armadilha para mim, não venha. Não, ele vai colocar algo camuflado, algo com aparência de algo bom, mas, na verdade, o fim dele vai ser a morte, como a própria palavra de Deus diz. Há coisas que, diante dos olhos dos homens, parecem direito, mas o final deles é a morte. Há caminhos que parecem direitos, mas no final vai ser a morte. Então, precisamos entender que o adversário tem planos muito bem esquematizados, eles são organizados, eles procuram ser precisos nos seus ataques, e aqui no Salmo 74 está falando, sim, que existem planos contra nós. E aqui, então, o pastor Alexandre vai falar um pouquinho a respeito de Daniel e José, pessoas que passaram a respeito de planos que o adversário fez para uma reunião que o adversário fez para a destruição. Amém? E como foram livres desse plano satânico em nome de Jesus. Amém. Então, nessa parte de Daniel, ele teve que manter um posicionamento. Ele teve que ficar firme naquilo, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha não uma ideia, mas ele tinha uma certeza do que ia acontecer. Mas ele teve que continuar no posicionamento dele, crendo que Deus entraria com providência. Então, o nosso posicionamento dentro dessas tramas, desses levantes, dessas reuniões do adversário, nosso posicionamento, o que vai trazer livramento para nós? Nosso posicionamento firme diante daquilo que é concernente ao Senhor. Amém. Então, por que nós erramos muitas vezes? Porque nós entramos na luta do adversário. Nós entramos naquilo que eu mesmo pensava, eu olhava para a postura de Daniel e falava, cara, esse cara pegou tribulação com a mão. Ele poderia só ter fechado a janela. Continua fazendo o que ele estava fazendo. Só que o que ele estaria declarando no mundo espiritual, eu estou com medo. Então ele tinha que continuar fazendo exatamente o que ele fazia, da forma que ele fazia. E entender que a consequência daquilo, Deus o livraria. Então, dentro dessas movimentações que às vezes nós vemos, por que as igrejas perecem tanto? Porque nós passamos por lugares, porque homens ficam lutando com homens. Sim. E demônios com demônios, infelizmente. Então, é uma manifestação demoníaca. Então, o demônio acha um lugar na minha vida, acha um lugar na vida do outro, do outro, do outro. E nós vemos reuniões ministeriais com pastores, presbíteros, evangelistas, missionários e tudo mais, demônios brigando com demônios. Sim. Um demônio querendo colocar uma ideia. Logicamente que os demônios estão unidos, mas eles fazem com que os homens tenham as ideias diferentes. E aí o que acontece? Essas manifestações demoníacas que eles estão unidos usando os homens, eles colocam os homens em guerra. Depois eles se ausentam e está já instaurado o caos dentro do ministério. Sim. Eles vão embora e fica ali, então, todo mundo ferido, machucado, sem direção ou com uma direção, logicamente, errada. Porque tomaram posicionamentos, direções, estão aplicando agora certos conceitos que receberam de demônios mesmo, que receberam dessas manifestações da sua carne, dessa natureza caída, desse ambiente de opressão. E, às vezes, como a pastora disse, são armadilhas muito bem feitas, muito bem planejadas, e parecem que estão recheadas com ideias e palavras bonitas. E aí depois você vai entender que o final daquilo lá é a morte, porque não tem a presença de Deus, porque fechou a janela. Então, Daniel, ele passou por isso e ele foi até o final. Então, como você estabelece o livramento para a minha vida e para a tua vida? Você ser até o final quem você é em Deus, independente dos homens, independente daquilo que nós estamos sofrendo. E isso não é, logicamente, algo fácil, não é algo que vai fluir assim de uma hora para outra, mesmo porque Daniel já estava orando fazia muito tempo e ele tinha estrutura para aguentar aquele combate. Aleluia. Você tem que entender que você vai entrar num combate que você tem tutano para aguentar aquilo. Por isso que se levanta um ataque tão severo. Por isso que contra a vida de Daniel se levantou algo tão forte para silenciar o mundo espiritual dele, o que ele gerava no mundo espiritual. Sim. Então não vai ser no aleatório, você ora aí aquelas orações dormindo de noite, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, amém, já está roncando, não vai ser você que vai receber um ataque dessa envergadura. Agora, você vai receber um ataque
da envergadura da oração que você não está fazendo, da falta de posicionamento, daquela oração preguiçosa, dorminhoca, aquela oração, Verdade. né, sem nenhuma pretensão realmente de só cumprindo um ritual. Nós temos umas orações bem religiosas, né? Sim. Deitando já, Senhor, muito obrigado, porque você não quer que amanhã alguém pergunte, você orou ontem? Eu falo, orei. Só que você não pode perguntar quanto tempo nem o teor da oração, porque senão fica complicado. Então, é melhor deixar quieto. Aí você fala, vocês estão... Quem está orando aqui, levanta a mão. Você fala na igreja, aquele monte de crente levanta a mão. Mas não pergunte o teor da oração e nem o tempo, porque senão complica. Entendeu? Então a pessoa ela faz alguma coisa, mas aí você vai estar sendo atacado por falta de oração. Agora Daniel estava sendo atacado por excesso, não por excesso, mas por posicionamento, por mexer com o mundo espiritual. Então quando você mexe com o mundo espiritual, logicamente, você está mexendo com o adversário. E aí vai se levantar. Liderança, vai fazer assembleia, vai tentar te silenciar, ser exagerada, que você vê um monte de coisa, que você é, né? As intercessoras aí, né, irmã Silvia, pastora Fátima, e outras aí que, né, irmã Dirce. Tá vendo, demônio? Aí o que vocês veem aí irrita. Vocês têm que entender que não irrita só o adversário, porque o adversário traz uma irritação, talvez até na sua liderança. Porque você está combatendo aquilo e para o líder, muitas vezes, cara, mas já está tudo bem, nós estamos pregando, está voando, está tendo gente, está movimento. E aí vem a intercessora, então, pastor, estou vendo. Cara, você tem que estar tão bem tratado. Não, é verdade. Como pastor, você tem que estar tão bem tratado, tão bem firmado em Deus. Porque às vezes você olha e fala assim, cara, tá tudo tão redondo. Aí chega um áudio da Maria Dirce. Pastor, ó, pro evento dos filhos, eu tô vendo isso. Fala, ela não falou nada ainda, né? Mas vamos supor. Entendeu? Aí eu vou ter que estar tratado, porque para mim tá tudo bem, o evento dos filhos está marcado, quem tá tudo fluindo. Só que ela viu uma coisa que eu não tô vendo, e eu vou ter que respeitar a chamada dela. Minha esposa pode chegar e falar assim, ó, para tal dia, para tal coisa, para tal evento, para tal manifestação. E as irmãs ou irmãos que são usados nesse ministério. E aí nós vamos ter que administrar isso. Então, a gente não vai sofrer só os ataques dos adversários ou de fora, porque às vezes a pessoa que está do teu lado não está preparada para ouvir o entendimento que você está tendo. E você vai ter que lutar com o adversário, vai ter que lutar com as coisas de Deus mesmo, que você às vezes fala, cara, também é muita coisa, porque às vezes você luta com a revelação. Você luta com aquilo que Deus está te dando. Você fala assim, Senhor, porque às vezes, porque como Deus está vendo lá em novembro, como Deus está vendo lá na frente, e aí você, quando vem alguma coisa, você fala, meu Deus, mas será que é tudo isso mesmo? E se eu não estiver exagerando? E se não for a mais? E se for, entendeu? E aí você vai ter que, Intimidação. você vai ter que vencer você por dentro, vai ter que vencer para crer que é tudo aquilo que Deus está falando, vencer a resistência do diabo e às vezes da sua liderança ou do irmãozinho que está do teu lado. Às vezes o seu parceiro de oração não vai concordar com você. Às vezes quem está caminhando com você vai achar que é muita coisa. Às vezes quem está caminhando com você vai falar assim, cara, mas vamos deixar para lá isso aí, está muito pesado. Muita coisa. Muita coisa, nós vamos entrar numa guerra, mas já está na guerra. Então Daniel ele teve que fazer isso, ele teve que se manter dentro daquela pecado, tem que morrer mesmo. Porque quando o cara decide continuar orando com a janela aberta, é que ele está disponível à morte. E ele está morrendo primeiro em Deus, crendo que Deus vai livrá-lo da morte lá da cova. Então, essa é a nossa alternativa, é a nossa saída, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E a respeito de José, a mesma coisa, ele teve que continuar, ele teve que caminhar, ele teve que fazer a rota profética dele, se livrando de toda movimentação adversária. Porque, às vezes, eu mesmo, bem no começo, meu pastor, homem íntegro, sério, que já se cumpriram várias palavras que aquele homem trouxe para mim, tem palavras se cumprindo hoje, exatamente nesse momento que eu estou vivendo. Ele falou para mim assim, você tem uma chamada de José. Eu falei, cara, eu vou ser governador. Você empolga. Beleza. Só que depois você começa a entender
traído pelos irmãos, vendido como escravo, tarana. Até chegar lá, tem uma trajetória, só que o profeta não fala para você, ó, agora você vai... Ele fala assim, ô irmão, eu vejo na tua vida que você tem uma chamada de José, você vai governar. E você fica empolgado, você fica animado, você fala, ah, arrebentei, vai bobinho. Aí agora o negócio acontece. E tem acontecido o quê? Passo a passo da trajetória de José. Irmãos traindo, jogado na cova, tudo que faz não tá bom, desprezado. Porque também tem o meu lado negro da minha lista negra, né, que a gente tem colocado, mas eu também não fui 100% essa tranqueira que a gente fala, né? Eu também tive os meus momentos de entrega, de servir, de estar entrosado, de estar orando, me entregando, me desgastando, ainda que eu tivesse as minhas carnalidades bem exacerbadas. Mas eu fiz, Focada, né? eu fiz bastante coisa também em Deus. Deus me deu Sim. bastante graça. E as pauladas foram bem violentas, porque queria parar. Então, na tua chamada, você não vai entender nada. Fala assim, cara, eu não sei, eu não entendo. Porque eu estou só fazendo o basicão. Para José, ele fazia o básico do básico. Ele estava indo lá servir os irmãos. Você vê a inocência dele? Ele estava tão. Eu fico pensando, era para ele falar assim, pai, a inocência do pai e dele, né? Falou, pai, se vai me mandar lá, esses caras estão engasgados comigo. Vai dar problema isso daí. Não é melhor o senhor mandar outra pessoa? Mas ele foi. Por quê? O coração dele estava pronto para servir. O coração dele estava limpo, como está o seu e o meu em muitas áreas. Só que lá já estão nos olhando de longe, falando: lá vem o sonhador, lá vem a profeta, lá vem a intercessora, lá vem o pastor. E aí ferve a assembleia aqui e fala: vamos matar isso logo, que eu não aguento mais. Vamos acabar com esse negócio logo, porque é assim que as pessoas te veem. Lá vem a fulana, lá vem o ciclano. Porque ao ver de longe falaram, lá vem o sonhador. Não falaram, lá vem o meu irmão, lá vem uma bênção para nós, lá vem o servo de Deus, lá vem... Não, lá vem o sonhador. Por quê? A boca fala o que o coração transborda. O que incomodava eles? O sonho. O que irritou eles profundamente? O sonho. Aí tinha o amor do pai, perdão, que era notoriamente a mais por ele, tinha aquela bendita daquela túnica de várias cores, que também incomodava visualmente, e tinha o sonho que incomodava espiritualmente. Então, dentro do coração dos irmãos, da maioria deles, tinha muita coisa para incomodar. Mas dentro do coração de José, estava tudo bem. Como está no teu coração, quando você sai para entregar uma palavra. Como intercessora, como pastor, como qualquer coisa, de repente, às vezes eu vou com o meu coração tão em paz e leva cada paulada. Perdão. Amém. Você vai, você manda um áudio, você manda uma oração, às vezes um atendimento, às vezes um negócio, você pega ali a ovelha, você pega ali, você fala, cara, tá tudo bem. E de repente, levanta-se uma celeuma, você cria um, né? Fala, cara do céu, o que será que eu fiz para ela hoje? Aí você sai no cesto, Que, se... levantado da torre. que será que aconteceu? Que ela tá desse jeito? Arrependida de não ter morrido de madrugada. E vai descontar em mim? Que estou amando, que estou mandando uma oração, mandando uma palavra, porque você não sabe o que vai acontecer. Você nem imagina. Tem atendimento que a gente vem e você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje? Aí você vai, a pessoa já entra dando risada, já está voando, já venceu tudo aquilo. Aí tem atendimento que você vem, que você fala assim, hoje está tudo de boa, outro atendimento, conversei ontem. Aí entra aqui, quando abre o vídeo, parece que tem o Ceasa na minha frente, só limão. Aquelas caras azeda. Falo, meu Deus do céu. Não passou 12 horas, o que aconteceu? Aí pronto, aí vem. Entendeu? Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, José estava indo só lá para ver como é que estavam os irmãos, fazer as coisas, obedecendo o pai. Mas lá vem o sonhador. Então, ficar bem atento a isso daí, porque aos olhos de muitos você não é
tão bem-vindo ou visto assim. Amém? Amém. Então, amados, aí dentro do Daniel, vamos pegar os ganchos. Daniel não podia negociar, não é? O seu posicionamento. Então, verdadeiramente, não dava para fechar a janela, ele estaria fechando, verdadeiramente, ele estaria negociando aquilo que ele tinha de fidelidade a Cristo. Amém? Aí depois, a parte dos conluios do inferno. Então, por que José e Daniel passaram por isso? Passou por isso porque havia um conluio no inferno. E, amados, nós precisamos entender que Deus vai permitir os conluios no inferno. Porque às vezes falamos assim, mas, puxa, Deus não é poderoso para me livrar? Mas e o teu crescimento? E a sua maturidade? E aquilo que Deus precisa colocar dentro do seu próprio coração em relação àquilo que Ele tem preparado para você? José tinha uma unção. E como o pastor Alexandre falou, parece que ia ser só o posicionamento lá, governar, o segundo de Faraó. Olha que beleza! E esqueceram de falar do Salmo 105, que está escrito que os pés dele foram presos em grilhões e que ele sofreu. Esqueceram de falar que lá numa das bênçãos que tem, eu não lembro se é a de Moisés ou se é do próprio Jacó, que fala que, eu creio que é de Moisés, fala que os flecheiros se levantariam contra ele. Então, às vezes, essa ingenuidade espiritual de que nós, como uvas ou azeitonas, seremos moídos e esmagados para que haja verdadeira alegria e para que haja verdadeira unção, está escapada da nossa... Não entrou ainda no nosso coração, e aí ficamos, ó dia, ó céu, ó dor, por que estamos sofrendo tanto? Senhor, estou fazendo a tua obra, que é o que Jeremias passou. Ele falou, Senhor, não é possível. Não é possível que a minha vida esteja nesse lugar. Mas por quê? Havia um conluio no inferno. Se você pegar lá, você vai ver que havia uma entidade chamada Anat, que verdadeiramente, da parte de Anatote, que fazia conluios contra a vida de Jeremias. Matemo-lo. Vamos acabar com ele, vamos acabar com a voz profética. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que existem reuniões infernais contra nós. Nossa, mas você está se achando, o demônio vai ter... você, por algo, não sei. Nunca eu estou me achando. A palavra de Deus diz que o nome de Satanás quer dizer adversário. E nós precisamos entender, ele é adversário de quem? De Deus, mas com Deus ele não pode. Então, ele vem para tentar contra a criação de Deus, a nova criação de Deus. E aí é que nós precisamos entender que é o Cristo vivo que vai vencer Satanás a nosso favor. Ele venceu na cruz e nós atualizamos a vitória de Cristo. Então, não podemos ser ingênuos na nossa caminhada espiritual. Em nome de Jesus, precisamos liberar decretos, e é o que nós vamos fazer agora. Vamos liberar decretos contra aquilo que o adversário tem reunido contra as nossas vidas. Esse Salmo 74, olha aqui, ó, um pouquinho antes, né? Deus, ele precisa trazer sempre uma limpeza por dentro. Então, se nós estamos com a nossa boca amaldiçoando os nossos irmãos, gastando tempo em legislar contra a vida do nosso irmão, nós já falamos da tríade maligna que existe dentro das falanges, aí depois tem todo um sincretismo aí, daquilo que se levanta para julgar as pessoas. Um legisla, o outro julga e o outro executa. Esse é Xangô, Oxum e Ogum. Eles são legisladores, eles são executores de justiça, eles são aqueles que julgam as causas e depois vão dando as suas manifestações contra nós. Eles usam o flecheiro, chamado Oxóssi, os caboclos lá que já falamos, e depois ele vai procurar executar o juízo. Por quê? Porque nós nos posicionamos debaixo da frequência deles. Olha aqui o que Tiago fala. Irmãos, não falamos mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Então, é um sistema maligno aqui de colocar nas nossas vidas o nosso direito de, através de feridas, julgarmos os nossos irmãos. Então, isso precisa ser arrancado do nosso coração. Quando nós falamos mal de uma pessoa, nós podemos falar dentro da nossa cabeça ou usando a nossa própria boca conosco mesmo. Mas, às vezes, podemos fazer uma reunião, 1, 2 ou mais pessoas, e aí nós estamos fazendo exatamente o que o adversário quer. Veja bem, os irmãos de José estavam tinha Benjamim, que não tinha nascido ainda, estavam em 10, 11, eles eram em 11. Eles estavam em 10 irmãos fazendo uma reunião infernal com José. O povo ali de Daniel estavam numa reunião infernal, juntaram um comitê político
administrativo, invejoso e fazendo um conluio. Então, se eu comigo mesma posso falar mal do meu irmão, para mim mesma, mas eu posso me reunir, que é o que nós estamos falando agora, para estender a malignidade da nossa língua. E essa língua vai gerar, ela vai criar a resistência. Lembra que eu falei, aquele que odeia seu irmão é assassino, que está lá em 1 João? Então, vai criar um ambiente de oposição à vida daquela pessoa. E estamos sendo dardejados, caindo em armadilhas que nós não sabemos que existem. Mas a palavra de Deus, no Salmo 91, diz que é o Senhor que nos livra do laço do passarinheiro. Então, é esse Deus agora que nós vamos invocar. Aqui no Salmo 3, você pode usar os outros que nós colocamos. Senhor, como têm crescido os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. E dizem, não há salvação para ele em Deus. Mas precisamos tomar essa palavra para falar com a minha boca, olha aqui, ó, com minha voz, clamei ao Senhor e ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha, veja, ele entrou num lugar de descanso, mas o nosso problema é que nós queremos com a força do braço. Sim, querida, Deus abençoe. Nós queremos, com a força do braço, entrarmos numa guerra contra Satanás. E aí é o que o pastor Alexandre está falando, é demônio contra demônio, porque vamos na nossa justiça própria. Aí sabe o que vai acontecer? Nada, a não ser aumentar as manifestações das trevas e do império das trevas. Sim, até para morrer nós temos dificuldade, porque a morte ela só se estabelece através da cruz do Calvário, porque queremos, às vezes, executar a auto-morte. Isso é impossível. Podemos até crucificar com o martelinho na mão, nossos pés, uma das mãos, mas e a outra mão? Então tem que ser o Cristo vivo. Então a humilhação se dá diante do Senhor, porque senão é autojustiça. E tudo isso é uma linha muito fina, porque pensamos, eu estou aqui morrendo. Não, nós morremos quando vemos a face do Senhor, porque é impossível que alguém viva quando vê a face do Senhor. Então, quando Deus permitiu que algum dos seus ungidos visse a sua face, é porque aquela pessoa, naquele momento que viu a face dele, morreu. Pode ter certeza disso, porque senão não estariam vivos. E Deus estava falando da morte espiritual, não da morte física. E as pessoas, os ungidos de Deus, confundiam. Falavam, eu vi a face do Senhor e não morri. Ai, glória a Deus. Mas por quê? Porque algo morreu no seu espírito. Uma determinada manifestação do eu morreu na vida daquela pessoa. Então, a auto-morte ou auto-sacrifício, ele não vai dar certo para vencermos verdadeiramente aquilo que é o Adão dentro de nós, o adâmico, o satânico, a iniquidade, a transgressão, a pecaminosidade dentro de nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, vamos para frente. Aqui em Apocalipse também, o que é, pastora? O decreto que podemos fazer é pontuarmos a palavra dentro de nossas adversidades. Sim, você pode pontuar a palavra dentro das suas adversidades, mas clamando ao Senhor que essas adversidades, sendo as pecaminosas, que estão em acordo com aquilo que o adversário produz, primeiro você tem que matar dentro de você, para depois você ir contra o adversário. Lembre-se que quando Jesus estava para ir para a cruz, o que ele falou para os meninos? Ele falou assim, olha, o príncipe desse século vem aí, mas ele não tem nada em mim. Então não podemos executar determinados trabalhos ao Senhor quando verdadeiramente aquilo que o adversário possui nele esteja em nós. Em que sentido eu estou falando? Não precisa estar tudo concluído, porque vocês estão vendo nós aqui falando a respeito das nossas próprias fragilidades e fraquezas, num processo já estamos ministrando. Mas existe algo dentro de nós muito sério chamado arrependimento. Já existe uma semente de arrependimento. E por conta dessa semente de arrependimento, o Senhor tem nos guardado e nos blindado. Amém? Em nome de Jesus. Então você tem que ter esse entendimento de ir adiante. De ir adiante. Você já tem a semente do arrependimento, então vai desligando, porque senão, amado, se Deus tivesse que esperar todo mundo servisse Deus para colocar na obra, não haveria ninguém na obra. Mas enquanto vamos crescendo e servindo as pessoas, nós vamos morrendo. Sabe por quê? O Senhor falou para a vida do meu esposo, através da voz do apóstolo Éder, quando ele conversou com a primeira vez que primeira ou segunda vez que o apóstolo Éder falou, vai cuidar de vidas, e aquilo ficou na cabeça dele. Sabe por quê? Porque ao cuidarmos de vida, a responsabilidade nossa aumenta. Então, o pastor Alexandre já falou aqui, a minha responsabilidade com o reino aumentou. Sim, servir nos leva à morte, glória a Deus. Isso mesmo, Mangenini. Vai lá, servir alguém. Então, a responsabilidade diante do nome do Senhor aumentou. E a responsabilidade dele diante do nome do próprio apóstolo, que investiu na vida dele e o liberou, também aumentou. Então, isso fez com que morressem determinadas características adâmicas dentro do coração dele. Porque ele falou, opa, agora eu já não estou sozinho. Não sou tão livre assim.
E Deus continuou trabalhando no egocentrismo dele e foi tirando o Alexandre de lado, e ele continua em processo, como eu continuo em processo. Cada um de nós temos uma dificuldade. Ele autoexaltado, eu autodepreciada, certo? Mas de onde veio tudo isso? Da mesma base, chamada Leviatã e orgulho. E não há melhores aqui, há manifestações diferentes do mesmo tipo de malignidade. Amém? Então, o que o Senhor está falando aqui, olha, agora em Apocalipse, olha que palavra tremenda. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Por que será que Deus está falando, que está manifestando tudo isso? Olha o que ele fala. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, o que Deus está falando? Tem reunião no inferno, palavras malditas, tem assembleia maligna dentro, às vezes, de você mesmo, te condenando através de um sistema de consciência corrompida, cauterizada, não é? Tem um sistema aí te condenando, te acusando, tem um sistema dentro da própria igreja ou de algum lugar lá no trabalho, onde você estiver, te condenando, te acusando. Olha o que ele fala, porque o acusador do nosso irmão já foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E aí o que ele fala? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Base de vitória sobre a condenação e acusação de Satanás, o sangue. O sangue justifica. O sangue cobre pecados. E no caso do sangue de Jesus, ele tira pecados. Diferente. Velho Testamento, havia uma cobertura. Havia uma propiciação, sim, uma cobertura. Só que essa tampa, ela passou que propiciação é uma tampa, cobre pecado, que é aquilo que está sobre a arca do concerto. Ali tem os 3 elementos dentro da arca. Aí depois vem aquela tampa, que se chama propiciatório, no qual sustenta-se 2 querubins ali. Mas aquela tampa passou a ser tão viva, deixou de ser sangue de animais, passou a ser sangue do Cordeiro, que ela tem a propriedade de não apenas cobrir o pecado, mas de diluir o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Ela tem essa possibilidade. Então, Deus está falando, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que não apenas cobre, mas dilui o pecado, destrói o pecado. Aleluia. Aí ele fala, e pela palavra do seu testemunho, o testemunho que estamos dando a respeito da vida de Cristo dentro de nós, e depois, e não amaram suas vidas, mas as entregaram até a morte. Ou seja, o que Deus está falando, quer vencer o acusador? Entregue sua vida para a morte. Não é algo pela metade. Então, às vezes, pegamos o sangue de Jesus, oh glória, eu tenho o sangue de Jesus a meu favor. Dou testemunho do que o sangue de Jesus está sobre mim, mas não permito a morte do meu próprio eu. Aí nós estamos ainda com as coisas que o adversário quer lançar contra nós na nossa vida, não é? Mas Deus está dando aqui a chave para nós. Quer sair das reuniões do inferno? Quer sair dos ditames? Quer sair daquilo que o adversário, com a sua língua bífida, vem falar contra mim e contra você? Entre por esse caminho. 3 passos. Ah, mas você está dando aí 3 passos, já vai funcionar. Eu estou falando da potência que há nos princípios da palavra. É uma questão de fé. Há 3 princípios que estão te ajudando a vencer e me ajudando a vencer a acusação e a condenação. Então, tomemos posse, em nome de Jesus. E agora, nós vamos decretar aquilo que nós vimos a respeito de Daniel aí, de José. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos decretar ao Senhor e você vai pedir ao Senhor, Senhor, toda reunião infernal, ela vai cair debaixo do poder da tua palavra, porque tu vais dirigir os teus passos para esse lugar onde essas reuniões acontecem. Ah, então hoje nós vamos destruir essa reunião. E você acha que Satanás nunca mais vai fazer reunião contra mim, contra você? Vai. Mas se lembre desses salmos. Pegue outros na presença de Deus e apresente como arma viva e poderosa diante do adversário. Você percebe um clima de opressão, você percebe que aparentemente há uma confederação de malignos contra você, como o Josafá percebeu, uma confederação de malignos ali, vários tronos ali, se levantando contra a vida de Josafá. Então, o que ele fez? Ele falou, Senhor, é demais essa multidão para nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. É isso que é para fazermos. Não é para nós nos amedrontarmos, nem sermos ingênuos quanto à posição de Satanás em nos derrotar. Ele quer nos derrotar, ele nos odeia. E não podemos andar nessa fragilidade de uma ignorância espiritual que nos prende a laços tão terríveis de cativeiro mesmo do adversário. Amém? Então, vamos decretar? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos lá. Porque nos rejeita, ó Deus, para sempre?
Por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que adquiriste desde antes da antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, Lembra-te do monte Sião, no qual tenhas habitado. no qual Tens habitado. tens habitado. Olha aqui que importante agora. Dirige os teus passos Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários Os teus adversários bramam no lugar das assembleias bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem um machado Parecem-se com os que brandam os machados no espesso da floresta. no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhos, E agora a todos esses lavores de entalho quebram também com machados quebram também com machados e martelos. e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, Deitam fogo ao teu santuário. profanam, Profanam, arrastando-a até o chão, arrastando-a até o chão. a morada do teu nome. A morada do teu nome. Disseram no seu coração: Disseram no teu coração: acabemos com eles de uma vez. acabemos com ele de uma vez. Queimaram todos os lugares santos, Queimaram todos os lugares santos de Deus os lugares santos de Deus na terra. na terra. Já não vemos mais os nossos símbolos, Já não vemos mais os nossos símbolos. já não há profeta, Já não há profeta, nem entre nós, nem entre nós, quem saiba até quando. quem saiba até quando. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, o adversário tem se levantado, Senhor, para destruir o teu santuário. Vem aqui, Pai querido, os instrumentos de guerra que eles têm usado, martelos, machados, ó Rei da Glória, derrubando, Senhor, aquilo que tu estás construindo em nós. As assembleias, Senhor, que tínhamos diante de ti, eles procuram profanar, Senhor, trazendo tantas coisas, trazendo dúvidas, incertezas, incredulidades, ó Pai, para destruir, Senhor, para nos paralisar, Pai. Ah, Senhor, os planos deles são bem precisos, ó Rei da Glória. Eles procuram, Senhor, nos levar aos lugares de que sejamos presas, ó Pai. Mas nós cremos, ó Rei da Glória, que aqui no Salmo está escrito: dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Papai, em nome de Jesus, lembra-te de todo o mal que o adversário tem procurado fazer contra nós, ó Pai. Em nome de Jesus, as reuniões malignas, as línguas bífidas, o legislar contra nós, o fazer decretos contra nós, Pai querido, o se levantar, ó Rei da Glória, para executar uma justiça que não procede de ti, o julgamento e o juízo que tem sido levantado contra nós, como se o adversário falasse: está consumado agora, vão contra eles e destruam-os. Mas o Senhor tem se levantado e te pedimos: vem com os teus passos, dirige os teus pés de glória, de poder e de justificação diante dos nossos adversários, para que eles vejam a tua ira e fujam, em nome de Jesus, e assim possamos ser reconstruídos de acordo com o conselho da tua vontade e o propósito eterno, aleluia, que tu tens a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Até quando, ó Deus? Até quando, ó Deus? O adversário nos afrontará? O adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? incessantemente o teu nome? Por que retrais assim a mão, Senhor? Por que retrais assim a mão, ó Senhor? Sim, a tua destra Sim, a tua destra está escondida no teu seio. está escondida no teu seio. Ora, Deus meu rei, Ora, Deus meu rei, tu és desde a antiguidade. tu és desde a antiguidade. Tu és aquele que opera, Tu és aquele que opera, feitos salvadores no meio da terra. feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, Tu, com o teu poder, dividiste o mar, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas, esmagaste sobre as águas cabeça dos monstros marinhos. a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo Tu despedaçaste a cabeça do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. e o deste por alimento às alimárias no deserto. Tu abriste fontes e ribeiros Tu abriste fontes e ribeiros e secaste os rios caudalosos. e secaste os rios caudalosos. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor,
que o adversário se levanta, Rei da Glória, para executar juízo, sim, Senhor, contra os ministérios, ó Deus. E sabemos, ó Rei da Glória, que essa manifestação estão todas ligadas a Leviatã, Senhor. Mas em o nome de Jesus, ó Rei da Glória, aqui tu estás falando de cabeças, de governos, de formas diferentes de pensar, mas para o mesmo propósito, para roubar, matar e destruir. Mas nós te pedimos, ó Rei da Glória, tu que tens a espada poderosa, Senhor, veloz, ó Pai querido, em nome de Jesus, a espada furiosa do teu amor, venha e corte contra nós todo o conluio dessas cabeças, toda manifestação daqueles que vão falando, olha, aqui vamos agir assim, aqui assim, e assim, vamos fazendo, e nós o destruiremos. Em nome de Jesus, corta a força desses governos, dessas cabeças, ó Pai, em nome de Jesus, porque confiamos no teu amor, confiamos que tu estás destruindo a serpente veloz, o dragão, ó Pai querido, e aqueles que se levantam, Rei da Glória, para rastejar contra nós, ó Pai. Destrói todo ataque de piton no meio nosso, ó Pai querido, aquela que vem, ó Deus da Glória, para esmagar, e conforme vamos respirando, Senhor, ela aperta mais ainda a mandar o seu braço, o seu aperto, o seu abraço, ó Papai. Mas em nome de Jesus, nós decretamos que o Senhor, com a tua espada, corta a manifestação dessas obras malignas, ó Pai, os seus governos contra nós. Nós colocamos aquele que estava para matar, agora ele vai morrer debaixo da poderosa manifestação dos pés gloriosos do nosso Deus. Ó, quão formosos são os pés que anunciam sobre Sião. O Senhor teu Deus reina, e nós declaramos que o teu reinado será maior do que essas cabeças juntas, todas elas, ó Pai, andar, checar. Assim como Davi cortou a cabeça daquele gigante, e haviam mais 4 gigantes, os quais os valentes de Davi os derrotaram. Em nome de Jesus, nós clamamos, ô espada que revolve, halará, checai. Em nome de Jesus, venha revolvendo e corte a cabeça desses adversários, em nome de Jesus. E que teu povo, nossas vidas, ó Pai, que saiamos livres, em nome de Jesus, livres, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, teu é o dia. Teu é o dia. Tua também é a noite. Tua também é a noite. A lua e o sol. A lua e o sol. Tu os formaste. Tu os formaste. Fixaste os confins da terra. Repete. Fixaste os confins da terra. Confins da terra. Verão e inverno. Verão e inverno. Tu fizeste. Tu fizeste. Lembra-te disto. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor. O inimigo tem ultrajado ao Senhor. E um povo insensato tem blasfemado o teu nome. E um povo insensato tem blasfemado o teu Não nome. entregues a rapina. Não entregues a rapina. A vida da tua rola. A vida da tua rola. Nem te esqueça. Nem te esqueça. Perpetuamente. Perpetuamente. Da vida dos teus aflitos. Da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança. Considera a tua aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra. Pois os lugares tenebrosos da terra Estão cheios de moradas de violência. estão cheios de morada de violência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos diante de Ti que as moradas de violência sejam destruídas contra nós. Rei, na barra dará. Ah, Pai querido, esse profeta falou diante de Ti, olha, não entregues a tua herança, a tua rola, Senhor. Aqui ele coloca como um passarinho, ó Rei da Glória, como algo frágil, Senhor. Então nós clamamos no meio da nossa fragilidade, papai, tu venhas executar juízo a nosso favor, Senhor. Livra-nos, ó Rei da Glória, das moradas de violência, Pai, leva-nos às moradas de paz, ao Principado da Paz, onde o nosso Cristo, o Príncipe da Paz, governa, Senhor. Livra nossas vidas daquilo que o adversário tem falado, vamos destruí-los. E assim como disseste lá em Isaías, capítulo 7, Senhor, onde Tabeal, Senhor da Glória, ali quer ser colocado por governante, levar o teu povo à inutilidade, papai. Ah, Pai querido, a obra deles, o conluio deles era amedrontemo-los e vamos enviar ali para que eles sejam paralisados, vamos governar sobre eles, papai. Então nos livra pela palavra profética que tu deste ali a Isaías, isso não acontecerá, nem tampouco subsistirá, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o Deus, o livrador de Israel, alto refúgio, poderoso Deus, em nome de Jesus, vem com as tuas espadas de guerra e vai fazendo esta obra a nosso favor, nos dê livramento, e nós dizemos, caiam por terra os inimigos do Senhor, e seja estabelecida a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Não fique envergonhado, o oprimido. Não fique envergonhado ou oprimido. Louve o teu nome, o aflito. Louve o teu nome, o aflito. E o necessitado. E o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Pleiteia a tua própria causa. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te como o ímpio te afronta todos os dias. Lembra-te como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos. Não te esqueças da gritaria dos teus Do inimigos. sempre crescente tumulto dos teus adversários. Do
sempre crescente tumulto dos teus adversários. Vamos orar para encerrar essa parte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Rei da Glória, que grandes coisas tu estás fazendo. Esse homem veio para despertar a tua memória e falar: até quando, Senhor? Papai, vê, Senhor, que dentro desse contexto de Purim, dia após dia, mês após mês, os conluios foram sendo feitos, as reuniões foram sendo atualizadas, as atas, os decretos contra nós foram sendo feitos, papai. Mas aqui, Senhor, há um clamor deste homem, Pai, e nós colocamos esse clamor, ó Rei da Glória, diante de Ti, para que toda reunião infernal seja desbaratada do nosso meio, papai. Os laços do passarinheiro, Senhor, que foram colocados diante de nós, as armadilhas, ó Pai, as palavras malignas, ó Deus, Iba, Ineia, todo nível, ó Pai querido, do adversário produzir ninhos de serpentes contra nós, ó Pai querido, em nome de Jesus, seja desatado, seja quebrado, papai, e o teu fogo venha e lamba, Pai querido, como tu lambeste com um fogo tão poderoso, pedras e água, Pai. Que fogo que é esse, Jesus? Só o fogo teu, Senhor. Como tu protegeste aqueles meninos na fornalha de fogo ardente, papai, porque é um fogo maior, é o Criador do fogo, é aquele que sabe onde o fogo precisa queimar. Assim tu venha sobre nós e declare fogo, em nome de Jesus, nessas ruínas perpétuas. E assim, ó Rita, agora aqui está falando que era na tua casa que havia esses conluios, ó Pai. Então, Senhor, nós clamamos para que esse fogo, ó Rei da Glória, estranho que está dentro da tua casa seja queimado pelo fogo verdadeiro, porque quem resistirá, Senhor, ao teu fogo refinador? Aqueles que têm, ó Pai querido, o coração puro, e ó Pai querido, e as suas mãos se detêm, ó, para não ir para a iniquidade, papai, em nome de Jesus, mãos limpas, coração puro, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, queremos te ver na plenitude da tua beleza, e assim a morte será estabelecida em nós, para que possamos, ó Rei da Glória, ser ressuscitados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa Adalia. É aquela pessoa que produz incertezas na tua vida. Então, o adversário faz uma reunião e aí ele começa a enviar os seus comandados. Então, um dos comandados de Satanás é colocar pessoas ao nosso lado que vão trazer incertezas, que é o que nós falamos até agora há pouco, em relação a vida que o pastor Alexandre falou. Então, vamos colocar assim, dentro do nosso contexto, que é algo bem latente aqui no nosso meio. O intercessor chega e ele traz uma notícia. A torre de vigia chega e fala: olha, o adversário está vindo por ali. Nós precisamos pegar ali no Velho Testamento, para estarmos bem conformados com isso, vermos as torres de vigia atuando. Havia um homem muito usado por Deus, o Eliseu, ele era uma torre de vigia. Ezequiel, torre de vigia. Jeremias, torre de vigia. Aqueles que se levantavam num lugar não mais alto no sentido de exaltação, mas num lugar de ver as coisas lá de cima para poder falar: olha, ali está vindo o adversário. E Eliseu chegou ao ponto de ser falado sobre ele no território do adversário. Fala: não, tem um espião aqui. Tem um espião aqui no nosso meio. O rei adversário do povo de Deus, das tribos de Israel, veio e falou: tem um espião no nosso meio. Aí alguém que estava antenado com aquilo que o Espírito da Verdade fazia, falou para ele assim: o rei, não é isso. Não tem espião nenhum. É que tem um homem lá que ele vê por onde o adversário vem contra esse povo. E aí, quando nós preparamos as ciladas, Deus já desbaratou. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. E às vezes, como a irmã Maria Dirce falou, é tanta oposição que nós calamos, nós nos detemos, nós ficamos intimidados. Quantas marcas foram feitas na minha vida por conta disso? Não é sonho, não é demônio. Ih, mas você vai falar disso de novo? Demônio, 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 pecado, 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 que enjoativo, que cansativo. Mas, na verdade, eu estava sendo torre de vigia de um lugar. Dos lugares que eu passei, o Senhor me levantou para torre de vigia. E lugares que teve uma vez, eu fui tão arrogante com o Senhor, meu Deus, que o Alexandre estava indo, o pastor estava indo num lugar, e eu estava numa outra igreja, esperando o tempo que Deus iria me liberar, e ele me liberou, e eu comecei a ir com meu esposo. A primeira vez que eu pus o pé naquela igreja, Deus me deu um sonho de qual era o bastidor daquela igreja. E aí eu falei muito claramente para o Senhor, falei: Senhor, eu não quero saber disso, porque eu já fui perseguida por causa disso, estou saindo do ministério por causa disso, já fui excluída de ministério por conta desse tipo de coisa. Mas e agora? Aí o Senhor veio me falar disso, eu não quero saber disso. E aí o Senhor ficou sem falar das revelações que ele tinha do profundo e do oculto. Ele queria poupar o nosso tempo de estar naquele lugar, porque era um lugar que não iria resolver o nosso problema. Ainda que foi para as nossas vidas um manaim de Deus ali, mas a resolução do nosso problema não aconteceu.
porque não era ali. Então, o Senhor, ele preparou para que ficássemos ali sendo alimentados. Então, amados, nós precisamos entender que, às vezes, Deus, ele vai nos dar algo e que nós precisamos estar, ainda que desconfortáveis, mas aceitar isso. Eu fiquei extremamente desconfortável naquela situação. Falei, vou falar com meu esposo disso? Eu vou falar, não me lembro se eu falei, se eu não falei, mas eu não queria nem trazer essa palavra a respeito dos bastidores daquele lugar, porque precisamos entender, as nossas igrejas, ela tem levante, ela tem problema, nós estamos aqui em Duartina, há confronto contra nós, há coisas acontecendo contra nós. Então, às vezes, o intercessor que ora por nós pode detectar alguma coisa nos ares e ele precisa nos falar. Não é? E é como o pastor Alexandre falou, nós, como líderes, vamos ter que ter maturidade e saber que o corpo está funcionando. Mas aí a insegurança vem. E aí é melhor, gente, fico de boca fechada. É melhor para o meu ego. É melhor para que eu não me fira. Amém? O pastor Alexandre vai falar. Tem algo muito sério nessa parte do... Nós vamos ver isso aí. Eu ia falar mesmo. Tem algo muito sério Tem da algo muito parte. sério a respeito disso aqui, ó. Aquela pessoa que produz incerteza na sua vida. O que aconteceu muito na minha casa? Por eu ser um ídolo para minha esposa, então eu era sempre uma pessoa que produzia incerteza para ela. Porque Deus falava com ela, e se eu falasse ao contrário, ou se ela sabia que eu pensava ao contrário, ela muitas vezes colocou aquilo que era o meu pensamento ou a minha voz acima daquilo que Deus tinha falado, trazendo incerteza. Então eu passei a ser um gerador de incerteza na vida dela por causa da idolatria, porque ela tinha a minha vida num patamar totalmente errado. Ela tinha ultrapassado uma jurisdição e ela se tornou, então, eu me tornei um ídolo para ela. E nesse ambiente, Deus ter um ídolo para ela começou, então, a prestar culto a mim. E ela prestou, então, quando Deus falava, se eu falasse ao contrário, eu trazia uma incerteza. Então, toma cuidado àqueles ou aquilo que é um ídolo para você, porque isso vai trazer uma incerteza. Porque, de repente, você sai da presença de Deus com uma convicção, com um entendimento, com algo muito firme a respeito de qualquer coisa, às vezes até de uma decisão da tua vida. Mas quando você conversa com alguém ou quando a pessoa fica sabendo dessa movimentação e ela traz uma palavra sobre você e que é contrária àquilo, ela vai gerar uma incerteza. Por quê? Você deu àquela pessoa, àquela voz, uma autoridade maior do que a de Deus. E aí ela vem e ela traz sobre você uma dúvida daquilo que você saiu da presença de Deus convicta. Eu vou fazer isso daqui. Mas você conversa com uma pessoa e ela te contamina inteirinha. Por quê? Porque você ultrapassou o limite de autoridade que aquela pessoa teria sobre a tua vida. Então, não estou falando para você não ter amizade, não ter liderança, não ter nada, mas toma cuidado. Porque as pessoas, se você atribuir às pessoas uma autoridade que elas não têm que ter sobre a tua vida, elas vão trazer esse ambiente de incerteza. Porque a voz dela é muito forte. A voz dessa pessoa é muito forte. Então, a minha voz era muito forte para minha esposa. Tinha um peso muito grande. Então, traz um ambiente de incerteza. Amém? Então, quanto a isso, eu quero falar, quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, na cidade de Bauru ainda, a gente estava numa igreja, e eu comecei a ter visões e revelações, e já era essa parte de pecaminosidade, demônio, essas coisas. Me lembro que uma vez a gente foi no monte, e aí uma das irmãs saiu, uma irmã, assim, eu tenho confiança naquilo que ela falava, não é? E ela falou assim para mim, por que você deixa, o Senhor usou a vida dela, por que você deixa de entregar os meus recados? Entrega os meus recados àqueles que eu tenho te enviado. Porque você temes ao homem, mas não temes que não pode fazer nada, mas não temes a mim, que posso lançar tanto o teu corpo como a tua alma no inferno. Então, ali o Senhor já estava falando qual era a minha fragilidade. Eu temia o homem. E quando eu cheguei nessa cidade, eu continuei temendo o homem. E aqui, a minha inocência espiritual foi violada, foi corrompida. E aqui, por causa desse tipo de fragilidade, eu perdi a minha inocência, meu coração ficou impuro. Eu já não confiava mais nos homens, assim, no sentido daquela confiança relativa, não uma confiança total, mas aquela confiança relativa. Eu fui perdendo, eu perdi aquela pureza de achar que todo mundo tinha boa intenção. Eu era assim uma pessoa assim
Não sei, amados, nem explicar, mas a verdade é que o Senhor tinha muitos elogios para mim naquela época. Ele trouxe esse profeta que o pastor Alexandre falou, que nós estamos vivendo coisas que ele nos orientou até agora, não é? Trouxe como palavra profética. Teve um dia que ele tomou a minha vida e aquele dia foi um marco para mim. Ele trouxe tantos elogios ali para mim que eu sei que naquele momento se levantou um espírito de inveja muito forte em relação àquilo que era o meu próprio coração. Então, o que aconteceu? Eu não tinha nenhum entendimento do que verdadeiramente era estar no meio de uma igreja onde as pessoas verdadeiramente eram falsas, eu não tinha esse entendimento que havia isso no povo de Deus. E isso foi me machucando muito. Eu falei, mas Senhor, são crentes. E por achá-los mais crentes do que eu, toda palavra que era trazida tinha uma condenação e uma incerteza. Não, você está errada, eles estão certos. E aquilo que foi trazido lá no monte foi se concretizando na minha vida. Eu fui temendo ao homem. E Deus, ele trouxe uma palavra para mim muito firme. Quando eu fui no monte aqui nessa nossa cidade, e eu não trouxe o que Deus me mandou trazer, o Senhor falou assim para mim, você não temes a mim, mas quando vierem os teus problemas, busque ao homem. Ele falou dessa maneira, está escrito lá em Isaías. Agora eu não me lembro o local, mas tipo isso, está confiando no homem? Então depois você vai buscar o homem, e eles não poderão te ajudar. E verdadeiramente foi o que aconteceu. E Deus não estava falando isso para me ameaçar, Ele estava falando isso para me proteger. E depois um dia Deus falou claramente comigo a respeito disso aqui, ó. Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu, o Senhor, não te infundas espanto na sua presença. Ou seja, o terror que ele ia colocar naquelas pessoas, por eu temê-los, por achá-los que eles, no caso, fossem algo maior que o meu Deus, que eles poderiam fazer alguma coisa contra a minha alma, fragilizada, o que Deus falou? Eu vou pôr espanto em você, se você temê-los. Por quê? Porque eles são ídolos dentro do teu coração. Então, a sentença vai vir sobre você. Você entende a gravidade de nós, como intercessores, não estarmos no lugar espiritual certo para fazermos a obra do Senhor? Às vezes não fazemos por temor ao homem e às vezes não fazemos por sermos autoexaltados, porque não temos alma. Então, se eu for lá falar, eu vou brigar. Mas só que você está retendo a palavra da mesma maneira. Eu por medo e você por um tipo de manifestação que vem para te impedir da mesma maneira, porque é a agressividade que está no teu coração. As duas coisas precisam ser tratadas. Levar a palavra de Deus é muito sério e precisa ser feito do ambiente espiritual certo, porque a revelação que vem a nosso favor, a favor daquele lugar, ela é uma palavra de conhecimento. Mas a sabedoria para aplicar essa palavra de conhecimento que você e eu recebemos da parte de Deus, isso faz parte. O discernir espíritos, o saber o tempo certo de levar aquela palavra, se as pessoas estão no ambiente certo, tudo isso, sim, irmã Beth, é sério isso. Palavra de conhecimento é aquilo que você vê no Espírito, uma porção do conhecimento de Deus, e Ele, por sua misericórdia, dá para nós. Agora, a palavra de sabedoria para aplicar o conhecimento revelado, ela precisa caminhar junto, porque senão vamos meter os pés pelas mãos. E aí não temos alma para suportar. Podemos levar essa palavra na força da nossa ira, na força da nossa raiva, tipo, são pastores, não veem isso? Não veem. Porque isso não é função deles, é a tua função. Então, a insegurança é algo que mina, paralisa a nossa vida. Pessoas que têm autoridade, é como o pastor Alexandre está falando, ele era autoridade, um ídolo em mim. Então, a voz dele conflitava com a voz do Senhor. É melhor deixar quieto isso. As autoridades eclesiásticas construídas em cima da minha vida, ídolos. Então, o Senhor fala na sua palavra, lá em Isaías, ao Senhor dos exércitos, santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele não era o meu temor nem o meu espanto. Por conta disso, eu fui sendo tocada por essas malignidades. Amém? Em nome de Jesus. Amados, estamos um pouco mais tranquilos, porque o apóstolo hoje fez a live dele às 8 horas, então estamos aqui um pouco mais liberados, não é? Porque não daria para suspender também o nosso horário. Então, em nome de Jesus, hoje é o tempo de nós guerrearmos contra a dúvida. E aqui a palavra de Deus diz assim, se você tem necessidade de sabedoria, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja,
a dúvida, a incredulidade, a insegurança, ela vem e vai. É como o pastor Alexandre falou, eu recebi uma convicção da parte de Deus, mas vinha uma outra voz que confrontava aquela palavra. Então, passava um pouquinho, ia e voltava. Aí eu temperava na minha cabeça. Será que vale a pena enfrentar tudo isso? Mas será que eu pensei certo? Como havia tanta baixa autoestima no meu coração, o que acontecia? Eu me submetia ao ídolo, omissão da minha parte. Então, não adianta eu pegar e lançar tudo isso nas costas do meu esposo. Houve uma parte dele e houve a minha. Por que eu não fui buscar um pouco mais ao Senhor? Para saber se aquilo que estava sendo dito era da parte dele. E tinha muitas e muitas vezes que eu tinha extrema confiança que aquilo era do Senhor. E mesmo assim, ó, para não incomodar o meu ídolo. Amém? Aí depois, peça para que o Senhor arranque isso da sua vida. Aí depois ainda, em Tiago, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Qual é o meu deleite? De não ser massacrada por aqueles que viriam contra mim, de não ser, no caso, julgada, de não ser excluída, de não ser rejeitada. Eu já tinha uma raiz de rejeição profunda, não é? Se eu pegar, puxar o meu histórico, eu sempre me achei rejeitada. Já contei aqui, cabelo desse tamanho, afro, né? Aquela coisa imensa, para que somente o seu governo, o seu domínio, vamos lá, cabelo, cresça. Gordinha, baixinha, feinha. E eu tinha um referencial de beleza muito forte, uma outra pessoa. Então, havia na minha vida uma raiz de rejeição profunda. Paternidade, zero. Muito pelo contrário, menos 1000, não é? Então, havia todo um quadro para Deus tratar no meu coração. E ao invés de eu me lançar na proteção e no amor de Deus, eu me lancei na proteção e do amor dos homens. Ou seja, fiquei toda fragmentada. Então, agora, o trabalho de Deus para me resgatar desse lugar. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso e bom e não há trevas que o Senhor não dissipe. Não tem sepultura que o Senhor não arranque de nós, porque Ele tem domínio sobre toda e qualquer sepultura. Nesse tempo, no tempo anterior e no tempo que haverá de vir. Ele é Deus. Amém? Ele é o nosso resgatador. Aí depois, o que estava guerreando em mim? A minha própria cobiça. Aí ele fala, cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então eu pedia para o Senhor livramento. Mas livramento do que exatamente que eu estava pedindo? Não é? Livramento de eu ficar com a boca fechada? Aleluia. Aí depois, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então ele está falando, você está em adultério espiritual. Por quê? Você está em fornicação com seus ídolos. Você está em intimidade com seus ídolos. Você prefere ter prazer nos seus ídolos, porque eles não vão te incomodar se você ficar de boca fechada. Você está negociando, você está fechando a janela. Você está falando, eu vou me dobrar ao som da cítara, da gaita de foles e de tudo aquilo lá que estava falando, que eu nem lembro mais, a gaita, né? Que está falando lá em Daniel, capítulo 4, se eu não me engano, que fala da estátua de Nabucodonosor, capítulo 3, que fala da estátua de Nabucodonosor. Então, amados, negociamos. Eu negociei, paguei um preço. Eu fui queimada pelo fogo adversário, muito queimada. E agora Deus está refazendo as minhas cicatrizes das queimaduras profundas que eu recebi no meu ministério. Aí depois, por quê? Fui adúltera diante do meu Deus. Então, vamos passar em revista essas inseguranças que nos levaram para lugares de adultério, prostituição, fornicação espiritual, em nome de Jesus. Aí depois, inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidado em vós mesmo, que é em vão que a Escritura diz, o Espírito que em vós habita, ele tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Ele, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos entrar numa humilhação e lançarmos fora tudo aquilo que o adversário fala em nós e contra nós, que nós podemos levar uma vida de qualquer maneira, fazendo amizade com as trevas, em nome de Jesus. Então, a história de Noemi, você pode falar rapidinho? Dá tempo ainda? Faz o decreto. Fazemos o decreto? Então, vou fazer o decreto. Então, você vai dizer assim comigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer a minha melhor batalha. Eu quero fazer a minha melhor batalha. Que é me sujeitar a Ti. Que é me sujeitar a Ti. E a Tua palavra. E a Tua palavra. Não quero mais rejeitar.
Não quero mais rejeitar os teus decretos para mim, os teus decretos para mim, as tuas ordenanças, as tuas os ordenanças, teus conselhos. os teus Eu conselhos. quero sair Eu quero sair de todo lugar de insegurança. de todo lugar de insegurança. Fortalece-me por dentro. Fortalece-me por dentro. Faz com que eu vença Adão Faz com que eu vença Adão em todas as suas em pecaminosidades. todas as suas pecaminosidades. Ajuda-me Ajuda-me a me submeter a me submeter incondicionalmente a ti, incondicionalmente a ti, muito para além muito para além das minhas próprias das vontades. minhas próprias vontades. Eu quero ter Eu quero ter o poder de decidir bem. o poder de decidir bem. Não me deixes Não me deixes ser influenciado ser influenciado decisivamente decisivamente pela minha vontade caída. pela minha vontade caída. Por favor, Senhor, Por favor, Senhor. muda o meu sistema de pensamentos. Muda o meu sistema de pensamentos. Muda o sistema das minhas emoções. Muda o sistema das minhas emoções. Atinge poderosamente Atinge a poderosamente força da minha vontade, a força da minha vontade, minando-a minando-a e fazendo com que eu tenha e fazendo com que eu o tenha poder de decidir bem o poder de decidir bem e por aquilo que é vivo por aquilo que é vivo diante de ti. diante de ti, Pai, Pai, em nome de em Jesus, nome de Jesus. eu quero te pedir, Eu quero te pedir, ajuda-me profundamente ajuda-me profundamente a ter resistência ao a diabo. ter resistência ao Eu diabo. quero resisti-lo Eu quero resisti-lo até morrer verdadeiramente. até morrer verdadeiramente. Eu não quero Eu não quero ver a morte ver a morte do meu Cristo do meu Cristo dentro de mim, dentro de mim, mas eu quero ver mas eu quero ver a morte de Adão a morte de Adão dentro de mim. dentro de mim. Eu quero crucificar a minha Eu carne quero crucificar a minha carne para que eu resista ao diabo para que eu resista ao e diabo ele fuja de mim. e ele fuja de mim. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. papai, Pai, eu me achego a ti eu me achego a ti para que tu me limpes, para que tu me limpes, porque eu sei que tu se achegas a mim porque eu sei que tu se achegas a mim quando eu te busco. quando eu te busco. Então limpa a minha mão, que sou pecadora. Então limpa a minha mão, que sou pecador. Limpa, Pai querido, meu ânimo dobre. Limpa, meu Pai querido, meu ânimo dobro. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Eu quero sentir as minhas misérias. Eu quero sentir as minhas Eu misérias. quero lamentar e chorar. Quero lamentar e chorar. Eu quero que o Senhor converta o meu riso Eu quero que o Senhor converta o meu riso adâmico, adâmico, carnal carnal e às vezes demoníaco. e às vezes demoníaco. Converte-o em pranto Converte-o em pranto e a minha alegria em tristeza. e a minha alegria em Eu tristeza. quero me humilhar perante a sua mão, Eu quero me humilhar perante a sua mão, que é a tua palavra sobre mim, que é a tua palavra sobre mim, para que verdadeiramente, para que verdadeiramente, ao seu tempo, ao seu tempo, tu me exaltes. tu me exaltes. Eu declaro agora, Eu declaro agora, insegurança insegurança saia da minha saia vida. da minha vida. Eu declaro agora, Eu declaro agora, toda culpa toda culpa gerada pela insegurança gerada pela insegurança saia agora. saia agora. Paralisia, Paralisia, incredulidade, incredulidade, saia agora. saia agora. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu declaro Eu a declaro firmeza de a Cristo firmeza de Cristo desce sobre mim desce sobre mim com potência, com potência, porque eu vou confiar porque eu vou confiar que o Senhor é maior, que o Senhor é maior, que o Senhor é melhor. que o Senhor é melhor. Eu declaro Eu declaro ao Senhor dos ao exércitos, Senhor dos Exércitos, a Ele eu santifico, a Ele eu santifico, o meu temor o meu temor, e o meu o espanto meu espanto será por Ele. será por Ele. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. ajuda-me a ser fiel Ajude-me a ser fiel cada vez mais, cada vez mais, em todo o tempo. todo o tempo. A infidelidade, A infidelidade o adultério espiritual e o adultério espiritual não estejam na minha vida, não estejam na minha vida, nem na minha casa. nem na minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, Amém. Viu que a pastora Jocelyn mandou? amém. Glória a Deus. Aleluia. Espera um minutinho, vamos ver o que a pastora Joselma mandou. E pastora Fátima. Direita mais para frente. Pastora Joselma, tive uma visão de uma janela suspensa por uma corda. Jaula. Uma jaula. Isso, uma jaula suspensa. Estava em uma caverna e vigiada por um animal tipo um chacal. Peço que ore, pode ser um fragmento de minha alma ou de alguém que orou junto. Decretei soltura, mas precisa de uma autoridade para decretar. Amém, querida? Vamos ver isso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Então. Então pode orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti esta visão. Eu quero abençoar, ó Pai, para que verdadeiramente esta oração que já foi feita e aquilo, ó Pai amado, que decretos do adversário, de jaulas, de prisões, de manifestações desses chacais, ó Pai, que comem de tudo que vê pela frente. Nós repreendemos em nome de Jesus e decretamos, ó Pai amado, que o mundo espiritual seja paralisado
e que verdadeiramente as vidas sejam libertas e possam estar de acordo com aquilo que está proposto a elas por ti, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos toda a oposição das trevas e decretamos falida toda a estratégia do inferno, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, domingo nós teremos o culto, que vai ser o encerramento da festa do Purim, já vai ser o culto também, vai ser às 6 horas da manhã, tá? Então, vou estar falando isso todo dia, até sexta-feira, para que ninguém esqueça. Porque, então, não teremos culto às 19 horas, teremos o culto às 6 da manhã, com Santa Ceia e encerramento, e será a festa do Purim. Amém? Prepara a tua oferta, ore ao Senhor, e toma cuidado, porque ontem eu falei algo que me chamou muita atenção. Às vezes Deus nos dá uma direção de um valor que para nossa cabeça é muito fora, é muito alto. E aí, o que que acontece? A gente acaba ofertando um valor menor. Então, eu vou te dar um conselho dentro daquilo que eu tenho entendido. Se você não tiver fé para fazer aquilo que Deus te mandar fazer, eu te aconselho a não fazer nada. Sabe por quê? Porque, de repente, nós estaremos dentro da nossa avareza ou da nossa incredulidade, levantando um altar de miséria, ao invés de estar levantando um altar que vai realmente nos abençoar. Então, na minha vida, eu prefiro não fazer nada do que fazer algo a menos do que Deus mandou para justamente não cultuar a miséria. Então, falar, Senhor, eu não tenho fé para fazer isso, eu vou deixar quieto. Aí você deixa quieto, não faça nada. Se você for ofertar nesse ambiente de miséria, não oferte, por favor. Amém? Mas ora ao Senhor para que Ele traga um valor ao teu coração, dentro da tua posse, dentro daquilo que você pode fazer, e aí sim você, tendo certeza que é aquilo, você vai fluir naquilo, faça a tua oferta, cele essa temporada aí, e utilize esse portal para que tenhamos avanço em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, culto às 6 da manhã. Eu estava lendo aqui, a gente estava lendo o decreto, e muita palavra com entregues, muita palavra com TR. Então, o que que eu vou falar hoje dessa parte? Eu tinha um problema, desde sempre, que eu falava trator, droga, o quê? Essa é a oferta da Páscoa? Não, não, essa é da festa do Purim. A Páscoa é em abril, irmão. Páscoa é outra oferta. Já vai orando aí, que agora nós vamos gastar um pouquinho mesmo. Agora não tem jeito. É tempo de destravar as finanças, irmã. Agora aí as festas nós vamos. Então, o que acontece? Eu falava essas palavras. Aí teve um negócio aqui, tem um lugar aqui em Duartina, lá que eu fui lá na Fono, lá e tal. E eu expliquei para ela o que estava acontecendo, o que acontecia, né? Abre a boca. Abri a boca, ela falou assim, isso aí você vai ter que pôr aparelho, o seu céu da boca é muito fechado, a língua tem que bater inteira no céu da boca para poder dar o som do R, senão não vai dar. Nós estamos em reforma, você já tem 50 e poucos anos, deixa quieto esse negócio aí, você já tem quase 50 anos, mas qualquer coisa, depois da reforma você volta. Me tratou assim com bastante desprezo, na verdade, né? E eu saí dali, vim embora, falei para minha esposa, falei, meu negócio não tem jeito, tem que pôr aparelho, abrir o céu da boca, aparelho eu não vou pôr, então vou morrer falando três mesmo e acabou. Beleza. Inglês. 33. E aí o que acontece? Dentro desse quadro de desprezo, Deus operou. E eu Aleluia. não sei nem como, nem quando, nem aonde, nem que dia, que eu comecei a falar 33, Cebolinha. ei, Cebolinha. Eu comecei a falar 33, comecei a falar as palavras com TR e DR que eu não falava. Draga. Deus me curou. Aleluia. Então, o que que eu entendo hoje? Eu prestei atenção falando, cara, eu falaria um monte de palavras aqui, tudo errado. E Deus tem me dado essa graça de ter me visitado e ter me curado sobrenaturalmente. E o meu céu da boca está fechado. Então, se isso é uma regra para falar o R, Deus está quebrando a regra, porque Ele vai quebrar. Mas o que eu quero hoje é que nós sejamos ministrados. De repente, você cria uma expectativa dentro de um ambiente, dentro de um profissional, dentro de alguém que pode te dar um suporte. E essa pessoa simplesmente, ela, além de fechar a porta para você, ainda ela fala assim, deixa quieto isso daí. Com essa idade, já passou tanto tempo, você já não conseguiu até agora, isso não é mais para você. E você pode estar triste, cabisbaixo, porque às vezes você esperava um apoio diferente de uma liderança, de um médico, de um pastor, de um pai, de um irmão, de um Aleluia. filho, de um marido, de uma esposa. E aí, de repente,
você precisa entender que Deus pode te visitar sobrenaturalmente. Aleluia. Deus pode destravar essa área da tua vida de uma forma que você não vai saber nem da onde, nem como, porque viu o desprezo. Deus se compadeceu do desprezo que você passou em relação àquilo que você buscou ajuda em alguém ou em alguma coisa. E aquela porta foi fechada de uma maneira tão chata. E aí Deus vai ser a nossa saída. Aleluia. Deus vai ser aquele que vai olhar e falar assim, ó, eu vou fazer por você. E quando você vê, você já vai estar falando, já vai estar fluindo, já vai estar entrando e saindo nessa situação que você não teria condição. Amém? Em nome de Amém. Jesus. Então, por hoje é isso daí. Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Amém? Está Amém. encerrado em nome de Jesus. Muito obrigado. Shalom. Shalom, shalom, até mais.